A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Momentos com Deus. Programa feito para abençoar a tua casa, a tua família e também sermos abençoados. E como temos sido abençoados? Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Olha, por nos receber aí na sua casa. Que coisa gostosa. Que coisa boa. Já me sinto de casa. Amém? Então, nós na semana passada falamos a respeito, do Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. Nós estamos aí conversando um pouquinho a respeito de depressão, que é algo muito sério que tem assolado a população no mundo inteiro, né? Independente do seu credo, independente da sua condição financeira, tem sido algo que tem sido preocupante. E nós queremos conversar mais um pouquinho a respeito disso. Como nós fizemos no programa passado, nós vamos continuar falando um pouquinho a respeito disso. E para isso está conosco novamente o nosso pastor João Miranda. Seja bem-vindo. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Quero aqui agradecer a Roseliane a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto, dando continuidade sobre esse assunto, que é muito importante, não é? Eu quero trazer meu abraço a todos os telespectadores, que você seja muito abençoado em nome de Jesus. Então, pronto. Na semana passada, nós lemos aqui o texto de 1 Reis, né? 19, 4. Eu vou ler de novo, né? Para você ficar ligadinho aí. 1 Reis 19, 4 em diante. Diz assim: E ele foi ao deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse-lhe: Basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e as botijas de água. Comeu, bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo tornou a segunda vez, o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Que palavra maravilhosa, né? Aqui se trata do profeta Elias, né? Exatamente. Nós falamos no programa passado um pouquinho a respeito disso. E nós falamos da caverna, né? Que Elias se levanta, ele come, e ele anda 40 dias e vai parar dentro de uma caverna, né? E nós conversamos muito a respeito disso no outro programa. E nós queremos falar um pouquinho da situação das pessoas que têm depressão. Algumas características, né? Como o medo em exceção, né? A bipolaridade. Tem pessoas que elas têm pavor, né? Nem é medo, é o medo de exceção mesmo, é pavor, né? E a gente quer conversar, fobias, e a gente quer conversar um pouquinho com você a respeito disso. Como eu já disse no outro programa, o pastor João Miranda é um pastor que faz muito gabinete, lida muito com esse tipo de situação, e de repente você está precisando aí ouvir alguma coisa de Deus, e olha, Deus vai falar com você neste programa hoje, hein? Olha, tremendo. Deus já está tocando aqui nesse lugar, nesse estúdio onde nós estamos, e como Deus quer tratar conosco. Né, pastor? É verdade. O que nós temos que entender, aquilo que nós falamos, a palavra depressão, quer dizer, deprimir ou empurrar para baixo, né? Nós já falamos na semana passada que a primeira tudo que você deve fazer é procurar um médico, ele vai te dar toda a dica, orientação, e depois você procurar um pastor, um líder espiritual para conversar, para você cuidar da área espiritual e também da área emocional. Não é? É muito importante isso. Para vocês terem uma ideia, hoje a
pesquisa diz que todo pré-adolescente, Roseliane, ou ele é depressivo, ou ele é estressado, ou ele mente. Tem algum que é os três. Não é? Então, por isso que nós começamos a entender por que nós chegamos à conclusão, por que nós chegamos numa época que 80% do ser humano vai ter depressão. Deixa eu só te fazer uma pergunta, que é algo que eu tenho curiosidade. Porque o número de depressão, ele aumentou muito, né, nesses últimos dias. Dizem até que o século XXI é o século da doença da depressão, né? É o século da depressão. Não é por causa da cobrança que nós temos hoje, porque, não sei, o senhor pode dizer isso melhor do que eu. Antigamente era mais fácil de se viver. Como a gente pode explicar isso? O problema é o seguinte, hoje talvez nós estamos esterilizando mais, não é? Mas eu costumo dizer que nós somos todos mal formados, formando gente, entende? Não é? Porque o nosso caráter ele é formado. Ele é formado desde 3 meses de gestação, nós começamos a absorver, né? E você vê que uma das características da depressão é o quê? É o medo. Não é? O que é medo? Medo é insegurança, ou não? É segurança. E existe 120 tipos de medo, é muita coisa. Né? Deixar claro que o medo, com um certo domínio, né, é bom, porque nos previne de muitas coisas, né? O que nós temos que entender aqui, por quê? Porque para a gente entender essa palavra, a primeira coisa tem que diferenciar a palavra medo com a palavra temor. A palavra temer, ou temer, quando a Bíblia diz assim, não temais, já está dizendo não tenha medo. E são 366 vezes que tem na Bíblia. Quando ele disse não temais, ele está dizendo o seguinte, não tenha medo, quer dizer, tenha segurança, não é? Nem segurança. Segurança em quem? Nele, em Deus. E a palavra temor é você reconhecer que Deus ele é criador de todas as coisas. Que Deus é dono de todas as coisas e Deus está em todos os lugares. Eu posso eu sei que só te cortando, a gente quando fala de medo, a gente tem que ter muito cuidado também para não achar que a gente está depressivo por certas fobias que a gente tem também. Não. Por exemplo, eu vou contar como meu exemplo, eu quero deixar aqui para você. Eu, por exemplo, tinha uma fobia muito grande de dirigir. Pavor. Entrava num carro, era uma coisa assim, parecia que eu ia... Isso é emocional. Emocional, não é? Não quer dizer que eu tinha um problema de depressão. Era algo que me dominava. Eu deixava me dominar. Né? E eu comecei a pedir ao Senhor e trabalhar também na minha mente. Mas é aí que eu digo para você. A insegurança você aprende, você absolve também. Você absolve. Porque existe 120 tipos de medo, certo? Medo é insegurança. Por exemplo, eu vou citar um que é muito comum, né? Que poucas pessoas têm. É o ciúme. É o medo que você tem de perder as pessoas que você ama. E o medo tem um problema muito sério no medo, porque o medo você vê coisas que não existem. Verdade. Não é? A insegurança faz isso. Não é? Por que a palavra valente, né? Quando nós analisamos o que é a palavra valente, e vem na nossa mente muitas ideias sobre a palavra valente. A palavra valente é simples. Eu tenho coragem de pensar e não deixo ninguém pensar por mim. Aquela consciência que Deus deixou para nós. O direito de nós pensarmos, analisarmos e agir. Então, o que quer dizer? Nós podemos ouvir todo mundo, mas a minha decisão eu tenho que fazer, tem que tirar da minha mente. Não é? Eu ter coragem de fazer isso. Né? Porque se uma das características que nós estamos com problema, precisamos de uma cura, é quando nós fazemos tudo que o outro quer. Ou nós queremos que as pessoas façam tudo que a gente quer. Não é porque a gente quer mudar as pessoas, porque a gente não consegue mudar a gente quer mudar os outros para fazer o que a gente quer. Mas o que é preciso nós mudarmos a nós para aceitar as pessoas como elas são. Não é verdade? Então, uma das características da depressão é o medo. É o medo. É a característica mais comum.
O mais comum. Bom, a mais comum é a tristeza, né? Angústia. Tristeza é a mais comum. E com isso vem a consequência de um medo, né? Tem A gente percebe isso na vida de Elias, né? Ele se sentiu angustiado, né? Tem momentos na vida da gente que a gente se sente assim. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia ela não esconde nada, ela não omite nada. É. Ela prova pra gente que todo mundo é igual. Um homem como Elias, nós falamos no programa passado, né? Tinha vencido um grande desafio, uma grande conquista, tinha derrotado os profetas de Baal, tinha pedido a Deus, fogo desceu sobre o altar. Que coisa linda! Um homem que fez um feito desse, de repente ele sai correndo com medo de uma mulher. E pode dizer para você, aí que entra a coisa. O feito de Elias é uma coisa que você, olhando Elias antes, você olha ele como um homem de ferro, né? Verdade. Um homem de aço. Esse homem, ninguém vai vencer esse homem. É por isso que nós devemos entender muito bem aquilo que você falou no outro programa, que às vezes nós ficamos com aquele dentro de mim, não, eu não posso ter depressão. Não, nós não somos diferentes de ninguém, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. E quando nós estamos nessas situações, temos realmente de procurar ajuda. Não é? Você vê, Elias parecia não, era um homem que não tinha medo de nada. Um homem Ele que desafia 450 profetas Não, ele desafia. de Baal e mais 400 da Acera, né? E ele desafiar a Elias, porque Elias tinha, desafiar, desculpe, Acabe, que tinha acabado com todos os altares de Deus, gente. Parece uma coisa um pouco parecida com hoje, né? Eles estão destruindo o altar de Deus, que somos nós somos o altar de Deus. Verdade. Somos os altares de Deus somos nós. Verdade. Né? E quantos altares de Deus estão sendo destruídos? Né? É verdade. Às vezes até as seitas, as heresias estão destruindo os altares de Deus. Né? Por quê? Porque existe uma força inimiga que vem exatamente para destruir o altar de Deus, que é o ser humano. E aí só falou uma coisa muito profunda que vem no meu coração. Quantas pessoas que elas olham para trás e veem, poxa, eu já frutifiquei tanto na minha vida espiritual, já fui uma pessoa forte, já fui uma pessoa, hoje eu me sinto cansada, abatida, eu não consigo mais me levantar. Tem até um caso, acho que o senhor se lembra de uma pessoa que ela se trancava no quarto, ela botava uma camisola azul e ela se trancava dentro daquele quarto e ela ficava ali era cômodo para ela, aquela situação, a camisola azul e o quarto fechado. Isso é algo que a gente vai guardando. É o altar destruído, foi o que o senhor falou. Uma pessoa que já frutificou, já trabalhou, já fez, e agora O altar está destruído. está quebrado. Israel foi chamado para ser o altar de Deus. E agora os altares estavam destruídos. Tanto é que você vai ver no capítulo 18, o capítulo 18 é o textual de toda a história de Elias. Né? Verdade. É o desafio que ele faz. Ele faz o desafio a Acabe, que era todo influenciado por Jezabel, que Jezabel tinha influenciado a Acabe a acabar com os altares. Né? Ela tinha feito um templo enorme, né? Exatamente. Um templo a essa deusa, onde havia ali 400 ou mais prostitutas dentro daquele lugar. E o que aconteceu? Ele desafiou e agora ele desafia, ele é o homem central para convencer todo o povo através de atitudes quem era Deus. Coisa linda, né? Um dos maiores desafios. Eu vejo Elias como um cuidado de Deus para aquele povo. Aliás, aonde Deus trabalha é o cuidado de Deus. Verdade. Deus está sempre levantando pessoas. Eles derrubaram todos os altares. Mas Deus chamou Elias. Então a função de Elias, você olhava Elias, como é que Elias poderia cair um dia? Cair, que eu digo, na depressão. Se sentia assim, né? Ter esse Se sentia sentimento. assim. Elias, naturalmente, se Elias fosse olhar para ele, né? Você vê que Elias era um homem tão consciente, preste atenção. A depressão, ele não escolhe pessoas, olha aqui. Ele era tão consciente que ele fala com os profetas de Baal para tomar suas iniciativas primeiro.
Ele tinha tanta convicção e ele fala o seguinte: não vamos usar fogo. O fogo tem que vir de lá. Meu Deus. A certeza, a convicção desse homem. Né? Ele desafia, ele vai lá e tem consciência que antes de receber qualquer coisa, ele tem que acertar o altar. É uma coisa interessante para a vida da gente, né? Para a gente receber qualquer coisa de Deus, nós precisamos consertar o nosso altar. Não é? Elias conserta diante de todo o povo, você vê no versículo 30 do capítulo 18. E agora Elias se acha lá, com medo. Se sente só. Só. Que ele chega a dizer que todos já foram mortos, né? Na cabeça de Elias, ele estava sozinho. É diferente de você. Tem situação na vida que você se fala: eu estou só, o Senhor me abandonou, minha família me abandonou, porque, como já foi dito aqui no outro programa, às vezes os familiares não entendem. Não. A pessoa que está passando por isso não. acha que é frescura, acha que está inventando, né? Porque a depressão é uma doença difícil de ser até diagnosticada, né? Pelos outros, né? As pessoas, porque quando você sente alguma coisa no corpo, as pessoas logo, tá com dor de cabeça, né? Tá com a dor de barriga, tá com problema assim. Mas a depressão é algo mais difícil. As pessoas, geralmente, elas vão achar que é frescura, que a pessoa tá sem nada para fazer, que tem que arrumar alguma coisa para fazer, não é? Tem outra coisa muito interessante na depressão, que nós temos que falar aqui. É quando tem alguém que dá atenção, você acha que você não está atendendo. Você se diminui, é uma coisa interessante. Você se sente sozinho. Você pode estar no meio da multidão e estar sozinho. Né? E você pode ver, a primeira atitude de Elias é o que? Deixa o servo. Quero ninguém perto de mim. Quero ficar só. Quero ficar só. Na verdade, não são as pessoas que se isolam, somos nós que nos isolamos das pessoas. E né? achamos que as pessoas que estão deixando a gente de lado, né? Exatamente, é isso aí. Esse é o grande problema. E aí vem o medo. Por exemplo, eu lidei com o assunto aqui, uma coisa muito interessante. Eu posso falar porque eu não estou falando a pessoa, estou citando o fato. É uma experiência, né? De uma pessoa que ele ficava 3, 4 horas dentro, 2, 3 dias, às vezes 4 dias dentro de um quarto chorando. E não tinha explicação para isso. Quando nós conseguimos trazer aqui no gabinete, ela tinha uma coisa com ela é uma pessoa que gosta muito de animal, e gato é um animal que ela sempre gostou, sempre teve, e na cabeça dela vinha que ela tinha enterrado um gato vivo, olha bem. Meu Deus do céu. E aquilo afligia a vida dela. Aí ela ia para o quarto. Aí eu perguntei a ela assim: você enterrou um gato vivo? Não. Mas quando isso está na minha cabeça... Esse já é um estágio mais avançado da depressão, muito né? avançado. A pessoa começa a pensar em coisas que não aconteceram, né? Tem pessoas que têm mania de perseguição, acha que todo mundo está perseguindo, né? Tem gente que passa por isso. Por isso que você tem que procurar ajuda. Nós tivemos um caso agora, há pouco tempo, que o senhor não deixava a esposa tomar banho, porque ele tinha tanto medo que ele queria ficar junto à esposa. Não é? A esposa, para tomar banho, tinha que a nora ligar para ele ficar no telefone para ela poder tomar banho. Olha que estado chegou essa pessoa. E isso é uma coisa que nós temos que entender. Eu já vi pessoas, por exemplo, já atendi algumas pessoas aqui, com aquela história que estão me perseguindo, estão atrás de mim. Fulano está atrás de mim. Teve um caso há pouco tempo aí, de um moço que estava procurando uma van, né, para ir lá em São João do Meriti, buscar umas pessoas para pegar o vizinho dele, que achou que o vizinho estava perseguindo ele. E o vizinho não tinha nada a ver. Aqui a gente traz um alerta para você que está em casa. Se você, às vezes, porque tem gente que ela tem mania de perseguição. Ela está no trabalho, ela acha que tem alguém que está perseguindo ela, né, lá dentro do trabalho. Ela está no meio da vizinhança, ela acha que o vizinho está perseguindo. Você tem que observar isso. Se você já se começa a se sentir assim, procura ajuda. Procura no início, né? Porque é mais fácil de tratar. Procura ajuda médica, procura ajuda espiritual, porque alguma coisa está errada. Para você ter uma ideia, eu estou atendendo uma pessoa aqui, e já tentou o suicídio 3 vezes. Né? A primeira vez que ela chegou aqui, eu fiquei muito apavorado, porque ela está com a marca
da forca. Meu Né? Deus. E sabe quem tirou ela? O garoto de 11 anos, o filho Meu dela de Jesus. 11 anos. Olha que situação. E aí o que eu aconselhei? Ela procura o médico. Ela procurou o médico. Hoje ela não veio, né? Hoje eu digo, eu estou gravando o programa, ela não veio porque o médico, ela foi o médico essa semana, tomou um remédio, então até o remédio ela acostumar, ela não pôde sair de casa hoje. É para você ver que tem que procurar ajuda. Tem que procurar. Tem que procurar ajuda. E isso tem que ser observado. E quem que pode observar isso? Você mesmo. Né? Às vezes você já está se sentindo assim. Não é à toa que nós estamos fazendo esse programa aqui. É um alerta. Porque esse é o mal que tem dominado o mundo. E uma coisa nós temos que E entender. tem jeito. Né? É claro, tanto é que Elias, ele ungiu muitos reis depois daquilo. Com certeza. Né? Ele cumpriu a Ele viveu obrigação mais ou dele. menos 20 anos depois daquilo, né? Mais ou menos 20 anos. Ele ainda né? pegou Eliseu, cuidou de Eliseu, ensinou Eliseu. Olha que coisa linda. Para dar continuidade, porque a nossa vida é assim, a nossa vida ela passa, não é? E as pessoas vão ficando no nosso lugar. Nós estamos aqui não para construir império, nós não estamos nessa terra para construir império, não é deixar império para filho, não. Nós estamos aqui para deixar legado para filho. Herança é uma coisa que você deixa para as pessoas. Legado você deixa nas pessoas. Né? E nós temos essa função. Com depressão nós não podemos criar legado em ninguém, não é isso? Então essa doença é uma doença que nós precisamos tratar, porque nós precisamos ter plena consciência que nós somos representantes de Deus aqui na Terra. E para ser representante de Deus aqui na Terra, nós temos que ter a atitude de Deus, as ações de Deus, mas também ter a alegria de Deus, não é? E a intenção de Deus em nos chamar para fazer a obra dele, para dar continuidade aqui no planeta, é construir, formar caráter para as pessoas que vão nos representar, e nós temos as gerações próximas muito abençoada. Que coisa maravilhosa, né? Olha como é bom falar da palavra do Senhor. Olha como Deus está tratando conosco aqui. Eu não sei como que você está aí na sua casa. Eu não sei qual o problema que você está passando aí. Mas Deus chamou de tal maneira. Deus nos amou de tal maneira, né? Eu vejo o amor de Deus por aquele povo que tinha se afastado, que tinha quebrado os altares, que tinha destruído tudo. E olha o amor de Deus, vivia Elias, o seu profeta, para trazer aquele povo de volta à sua comunhão. E é isso que nós estamos fazendo hoje aqui. E a semente que Elias plantou, até hoje, não é? Ele ergueu os altares em Israel. Né? E outra coisa, ele não se preocupou somente com o tempo dele, né? Ele chamou Eliseu, um homem de Deus, né? Que desse continuidade. E é para isso que Deus nos chamou. É para isso. Né? Temos que entender o seguinte, né? Que nós temos que ter muito cuidado com a nossa família, com quem está perto da gente. Né? Eu vou dar um conselho agora muito interessante. Nunca discuta dentro da sua casa. Nunca manifeste qualquer atitude negativa dentro da tua casa, com qualquer tipo de medo, como por exemplo o ciúme, briga, discussão, desentendimento, rejeitar as pessoas. Tudo isso pode, no final, te dar um problema sério. Nós somos mal formados, formando gente. Às vezes nós queremos tratar das consequências, mas nós temos que tratar da causa. Quando uma mulher está grávida, a partir de 3 meses de gestação até 4 anos de idade da criança, a criança vai absorver tudo que está acontecendo, né? As suas atitudes. Por quê? Para formar o caráter e a personalidade. Então vamos ter cuidado dentro da nossa casa. Amém. Vamos cuidar das pessoas, vamos observar, vamos parar de observar o que está acontecendo lá fora e focar a nossa vida dentro da nossa casa, para que os nossos filhos possam ser aquele verdadeiro representante. Por que Salomão, quando escreve no livro de Provérbios 22:6, ele diz assim,
Ele diz assim, ensina a criança o caminho que ela deve andar. A palavra no original quer dizer, cerque a criança no caminho. Não é? E o caminho, a criança, ela nunca vai fazer aquilo que nós falamos, ela vai fazer aquilo que nós estamos fazendo. Ela aprende com as nossas atitudes, ela absorve as nossas atitudes. Quer que seu filho seja feliz? Seja você feliz. Amém. Quer que sua filha seja a melhor esposa do mundo? Seja você a melhor esposa do mundo. Quer que seu filho seja o melhor pai do mundo? Seja você o melhor pai do mundo. E aí, os seus filhos vão aprender exatamente isso. E vai evitar as depressões depois. Amém. Glória a Deus por isso, né? O programa está acabando. Acabou. Passa rápido, né? Que coisa gostosa é estar aqui e falar disso. Eu quero agradecer. Eu que agradeço. Obrigado, Pai. Nossa, eu tenho que vou agradecer. orar com você agora. Peço a permissão do pastor para Oh, orar. ora por mim também. Eu vou orar por você agora, para que Deus venha te abençoar. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua presença e somos gratos. Obrigado. Meu Deus, que coisa maravilhosa ouvir a Tua palavra, como é bom aprender. E eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar a vida daqueles que estão aí, em casa, estão passando por problemas difíceis na sua vida. Que o Senhor possa levantar agora, nesse momento, trazendo cura, Pai, para que Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos, Pai, por tudo. Amém. Querido, 188, telefone de apoio à vida, para a tua vida, para a tua família, você que está passando por um momento difícil. Esse telefone é um telefone para que você ligue e ali vão ter pessoas que vão te ajudar e conversar com você. Procure ajuda, procure um líder espiritual, procure ajuda médica e o Senhor vai abençoar a tua vida. Porque você é especial para Deus. Dá o telefone da igreja também. É 25237630. 25227630. 25227630. Você precisar, ligue e com certeza Deus vai te abençoar. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa Momentos com Deus.